O número de brasileiros com o nome sujo bateu um novo recorde. 4 em cada 10 pessoas não conseguem pagar as dívidas. E para falar deste e outros assuntos de finanças, a gente recebe hoje o CEO do Banco Vanto. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, eu agradeço o convite. Boa noite. O Vanto é uma fintech, é um banco digital. Na verdade, a gente traz uma novidade no mercado, que é o Phygital, que é o primeiro banco digital com agências físicas para atender o público que precisar de um atendimento presencial. E Diego, diante desse cenário que a gente acabou de falar, né, de inadimplência crescendo, como que o Banco Vanto ele se preocupa com a educação financeira das pessoas, até mesmo de quem, né, investe, de quem entra, de quem pede uma linha de crédito? Falar de educação financeira fica um pouco complexo, porque a gente não tem uma cultura, né, falando de Brasil, de educação financeira, coisa que deveria ter desde os primórdios, no início da nossa educação matéria nas de escola, escolas. né? Tinha que ser matéria de escola. Mas aí lá na frente a gente acaba conseguindo ajudar o consumidor, né, dentro das possibilidades ali que de fato queiram, né, passar por uma experiência de renovação e conseguir entrar de novo no mercado financeiro e dar seguimento na sua vida. Difícil, porque tinha que vir da escola essa educação financeira. Esse é o maior problema da inadimplência ou tem outros fatores, como até mesmo esses jogos de azar? Os jogos de azar, eles contribuem, tá? Mas se a gente for analisar o histórico, né, a gente tem sempre aí ao longo dos anos, de décadas às vezes, o problema da inadimplência, né? Então a gente pode considerar que é algo cultural, mas não é algo intencional, né? O brasileiro ele tem boa intenção, ele tem sonhos, ele quer realizar esses sonhos e muitas das vezes, durante a realização de um sonho, ele acaba se tropeçando ali numa situação adversa, algo que acontece que está fora do planejamento e por não ter essa educação financeira, ele não sabe lidar com aquela situação e acaba entrando aquela famosa bola de neve, né, que o pessoal fala. Um passo maior do que a perna, é mais ou menos isso. Ele sonha com uma coisa que ele deseja muito, mas não calcula se ele dá conta de pagar aquilo. Sim, mas a gente vê pessoas também que teriam condições de dar esse passo, mas que por alguma situação que às vezes, muitas das vezes, nem depende da própria pessoa, são coisas externas, fatores externos à vontade, que acabam prejudicando mesmo. E diante de todo o cenário, até mesmo do aumento da Selic, a gente está numa taxa histórica, muita gente acaba que os juros acabam sendo maior quando você não paga, né, o cartão de crédito, quando parcela o cartão de crédito, e aí, como o senhor falou, vai virando uma bola de neve. Como que o banco tem ajudado, até com linha de crédito mais atrativa, com juros mais atrativos? É possível ainda conseguir juros menores diante desse cenário? Abaixo da Selic, não, né? Não tem jeito. Não. A Selic ela é um termômetro, né? Ela, na verdade, a grosso modo, é como se o governo estivesse pagando melhor para os bancos do que a população. Então, em tese, a instituição financeira, ela opta por emprestar maior parte do dinheiro para o governo e sobra uma pequena parte para a população. E essa pequena parte, o banco ele tem que compensar esses juros para poder ele conseguir manter a funcionalidade. Às vezes, o juro não está alto, não é nem por conta da instituição financeira, mas é por uma questão econômica que, se o banco não seguir, ele corre o risco de ter prejuízos. Pois é, mas a população consegue juros mais atrativos? Consegue olhar de instituição para instituição juros menores? Sim, existe a diferença de taxas de juros, é importante a população fazer pesquisas e sempre procurar pensar bastante antes de assumir um compromisso. Hoje a gente tem alternativas ao financiamento, por exemplo, como linhas de consórcio. É uma alternativa que o consumidor tem para, às vezes, driblar essa situação de juros elevados, né? Mas dentro do cenário de um banco para outro, é possível sim encontrar taxas atrativas, mais baratas, que possam aí facilitar esse acesso ao crédito do consumidor. Por que essa taxa básica de juros no Brasil, que é a Selic, é tão alta? Eu faço uma comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, que agora está com uma inflação baixa de 2,5%, mas 2 anos atrás era 6,5% e a taxa básica de juros deles era de 4,5%. E a nossa inflação é de 5%. Por que deles lá pode ser tão baixo e o nosso tem que ser tão alto? Tecnicamente, por quê?
Basicamente está relacionado é um custo de operação, né? A gente tem que analisar o Brasil como uma empresa. Se você tem uma empresa, no caso o Brasil, com um custo muito elevado, despesas muito elevadas, e tem que haver uma compensação para você conseguir pagar essa despesa. E a compensação, no cenário macro, é a elevação da taxa de juros. Num país como os Estados Unidos, por exemplo, é uma economia mais estabilizada. E eles tiveram, sim, um aumento de juros nos últimos anos, mas se você analisar é algo mais controlado, não é tão descontrolado. Então o Brasil ainda sofre muito com essas oscilações muito grandes de um ano para o outro. A Selic está em 14,5%, se eu não me engano. Tem jeito, tecnicamente, tem jeito de ser mais baixo que isso? Tem como sim, e a gente teve a experiência de uma taxa mais baixa há alguns anos atrás, chegou até 2%. Agora, né, quem quer investir, está com dinheiro. A pergunta é onde investir num cenário como esse? Casa própria, né, ou então casa como flats para colocar para aluguel, é um bom investimento? Sim, num cenário de juros altos, a própria aplicação no banco, ela se torna interessante. Se você observar, quando você vai fazer uma aplicação, hoje os bancos conseguem oferecer taxas mais atrativas para investidores. Até mesmo no caso do Vantobank, né, a gente ofertou pouco tempo atrás taxa de 1,59 e 1,69. Foi uma janela aberta e já foi encerrada. Mas o investimento em imóvel... No financiamento? Para o financiamento? Não, investimento para pessoas que querem investir. Ah, ótimo. Para ter um retorno do investimento, isso, do aquele juro. retorno por mês, né? Isso. Mas sem sombra de dúvidas, o investimento imobiliário ele é seguro, né? E sempre foi seguro, e para o investidor que não é tão agressivo é o mais indicado. Mas hoje, com essa taxa de juro aí para investimento de 1,65%, 1,5%, é muito mais vantajoso do que você ter um aluguel, né? Que você Sim. tem desgaste do imóvel. Acho que nada no Brasil paga 1,5% ao mês, né? É muito difícil. Agora, existe a questão da oscilação. Isso não vai ficar para sempre. Né? Então, é uma onda que você... Quem está investindo, quem está no mercado, tem que aproveitar e surfar essa onda. Mas se você observar o imóvel, tem a valorização, ele tem a valorização, mas ele vai estar mais estável. Né? Se você investir no imóvel, por exemplo, você pode ter de 0,5%, que é o normal, talvez 1%. No imóvel vai ser um rendimento muito bom e é bem seguro. O que você diria para uma pessoa, por exemplo, que tem R$1 milhão, né? Que é um bom dinheiro, que dá para comprar um imóvel bacana aqui em Goiânia? Compra para alugar ou investe esse dinheiro numa renda fixa aí? Depende da idade dessa pessoa. Né? Se for uma pessoa mais jovem, eu acredito que essa pessoa ela tem condições de arriscar um pouco mais e surfar a onda de juros agora do momento. Já se for uma pessoa já mais de idade, eu acho que pela questão da segurança, o imóvel vai trazer mais conforto. Então, por exemplo, onde essa pessoa diversifica, né, esse investimento dentro do banco? Ela vai para fundos imobiliários, ela deixa num CDI, ela investiria onde? Onde que seria mais atrativo? Porque também tem imposto de renda, né? Sim. Existem algumas linhas dentro dos bancos que você consegue superar o imposto de renda e outras taxas, mas sempre quando você for fazer uma negociação, você tem que sentar com o seu gerente, e o gerente ele tem ali muitas opções para poder te apresentar, que vai conseguir talvez superar, vai compensar o imposto que você vai pagar. O Vanto lançou, inclusive, em abril, o Vantoken. É uma modalidade de investimento por tokenização. É algo bem moderno no mercado, mas ele abre um leque gigantesco para pessoas, inclusive, que não têm experiências com investimento. É bem mais fácil você fazer um investimento desse do que você ir para a Bolsa de Valores, por exemplo. Não, tem que ter uma experiência bolsa, né, arriscado. Agora, o senhor tocou no assunto do consórcio. Isso é interessante. Tem muita gente que, inclusive, tem conversado com os gerentes para tirar do financiamento e levar para o consórcio. É uma tarefa fácil? É recomendado? Depende do que a pessoa financiou ali, por exemplo? É bom negócio? O consórcio, hoje ele está sendo um bom negócio, mas a pessoa que vai aderir a um contrato de consórcio, ela tem que ter a certeza de que ela vai conseguir cumprir esse consórcio até o final. Se ela desistir no meio do caminho, ela não vai conseguir resgatar esse dinheiro antes que encerre o prazo
do grupo. Então, você vê consórcio de 5 anos, 10 anos. Se no meio do caminho a pessoa desistir, ela vai conseguir ter acesso ao que ela pagou só depois que terminar. Então, esse é um cuidado que a pessoa tem que ter. Já o financiamento, não. No financiamento, se você conseguir, no meio do caminho acontecer alguma coisa que não estava no seu planejamento, você consegue substituir essa dívida, você consegue liquidar essa dívida, você consegue substituir. Que conselho você daria para alguém que vive de salário? Em geral, as pessoas dizem assim, eu não invisto, eu não poupo, porque não sobra nada. Tem que sobrar um dinheirinho ou a pessoa tem que separar um dinheiro para poupar? É aquele ditado, né? Existe um preço a se pagar. É possível você fazer economia por menor que seja o seu salário. Né? Que seja 30, 40, 50 reais por mês, se você fizer uma conta a longo prazo, você vai ver que em 5, 10, 15 anos vai fazer uma grande diferença. Muito bem, muito obrigado pela entrevista, é muito esclarecedor aqui. Acho que ajuda muita gente a pensar em finanças, né? Obrigado pela sua presença. Obrigado, a gente agradece, estamos à disposição. Muito obrigada.